É muito triste nos dias de hoje nós observarmos pessoas ao nosso redor, católicas ou protestantes, de boa formação intelectual, com terceiro grau, com doutorado, com mestrado, erguendo a bandeira da diversidade, da tolerância, da liberdade de expressão e, exatamente por estarem evocando tais valores, negarem completamente a própria fé. O pensamento esquerdista, ele tem manipulado e muito os corações mais cultos. Na verdade, muitas pessoas têm levantado a bandeira do esquerdismo para se autoproclamarem os sábios do século XXI. Vou dar alguns exemplos. Na exposição do Santander, Quer Museu, lá, aquela exposição demoníaca anticristã, eu pergunto, onde está a diversidade? Se a própria diversidade, segundo eles mesmos defendem, deveria promover os homossexuais, promover as mulheres e promover os negros, como essa diversidade pode realmente existir se não se permite a opinião da pessoa da direita, do branco, do homem, do cristão e do heterossexual? Essa diversidade é uma ilusão, porque ela não, exatamente é o outro ponto, ela não é auxiliada pela liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão, ela, como o próprio nome diz, ela permite a livre manifestação do pensamento. Mas não pode só permitir a manifestação do pensamento homossexual em detrimento do pensamento heterossexual. Não pode, por exemplo, permitir somente a manifestação do pensamento esquerdista e não permitir que aquele que segue à direita se manifeste. Isso não é liberdade de expressão. Por isso é que a própria exposição do Santander Cultural é o contrário daquilo que ela propõe. Porque quando eu fiz o vídeo sobre essa exposição, para se poder se expressar livremente, nós precisamos, antes de mais nada, respeitar o próximo. Deve prevalecer o respeito mútuo. Haviam naquelas pretensas obras de arte até a diminuição do negro, porque o negro, naquelas figuras, era molestado sexualmente das mais diversas formas. Então ali, numa exposição pretensamente defensora da diversidade sexual, da diversidade racial, ela estava menosprezando os negros. Percebam aonde chega a sabedoria e a inteligência humanas em detrimento daquilo que é realmente legítimo, daquilo que realmente é considerado verdade absoluta. A ditadura do relativismo, ela ajuda e muito a esse tipo de discurso, porque nós temos pessoas defendendo a homossexualidade, o exagero do feminismo a ponto da mulher subtrair completamente o papel do homem da sociedade, o que acaba provocando o lesbianismo, enaltecendo o lesbianismo e novamente de mãos dadas com o homossexualismo, rejeitando o heterossexualismo. Enfim, todos esses discursos de minorias manipuladas pela esquerda estão encharcadas de relativismo, porque só vale o lado dessas minorias. Não podemos discutir de uma forma pacífica os valores fundamentais da sociedade humana. Não podemos discutir de uma forma pacífica os valores da dignidade humana. É muito triste eu ver, por exemplo, e eu vi pessoas que se denominam cristãs aceitando a exposição do Santander Cultural.
onde Jesus é completamente humilhado, escarnecido, como a própria Virgem Maria é completamente humilhada, como a própria fé cristã é completamente vilipendiada, menosprezada. E nós temos ali a promoção da zoofilia, da pedofilia. Isso me faz lembrar dessas pessoas que querem aplausos por causa das suas afirmações inéditas, das suas afirmações que causam furor, que fazem as pessoas ficarem mais incomodadas, que fazem as pessoas refletirem sobre absurdos. Então, por exemplo, no caso dessa pessoa que disse, mesmo se dizendo católica, enaltecer a diversidade sexual, enaltecer esta exposição cultural, achar que se trata de cultura, achar que se trata de arte, em detrimento da família tradicional, em detrimento da sua própria fé, porque a sua fé estava sendo completamente escarnecida em tal exposição cultural, que de cultural não tem nada. Ao ver tal manifestação completamente contraditória, para falarmos de Jesus, a gente tem que viver o cristianismo. Da mesma forma que proteger tal diversidade, tal manifestação do pensamento que injuria o outro lado, me faz ficar completamente pasmo diante de tanta desonestidade intelectual. Apenas destaco as passagens bíblicas que dizem que aquilo que parece ser sabedoria humana, aos olhos de Deus, é loucura. Quando eu vejo tais passagens, eu me lembro de todo católico, de todo protestante que defende a humilhação da fé cristã que é perpetrada nesse tipo de exposição e em tantas manifestações esquerdistas que manipulam as minorias, os homossexuais, os negros, as mulheres, para se perpetuarem no poder ou conquistarem o poder, mantendo estas mesmas minorias completamente na coleira. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós se julga sábio, à maneira deste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois, diz a Escritura, ele apanhará os sábios na sua própria astúcia. E em outro lugar, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e ele sabe que são vãos. Portanto, ninguém põe a sua glória nos homens. Quantos cristãos disfarçados com uma certa erudição, com aspectos de pessoas cultas e sábias, estão vomitando absurdos, loucuras diante de Deus, como achar que tal manifestação pode ajudar em alguma coisa, por exemplo, os homossexuais, quando eles desprezam uma fé, a fé cristã, que tolera e ama todo e qualquer pecador. O cristão não se afirma que é puro e perfeito, mas que está na caminhada, ao contrário, por exemplo, dos islâmicos. Em um país islâmico, não se tolera o homossexualismo. Eles podem chegar, inclusive, a serem mortos, e não por um ato de violência simples, mas porque está embasado no livro sagrado que eles seguem. Neste sentido, a religião cristã deveria ser uma aliada destas minorias, mas estas minorias são completamente manipuladas por partidos esquerdistas para se perpetuarem no poder. João Paulo II vai dizer que a religião não é a raiz do problema, mas uma parte essencial de sua solução. Nessa citação do cardeal Joseph Ratzinger, sobre uma questão relacionada ao aborto, mas que serve aqui, neste momento, vai dizer relacionando-se a sociedades comunistas, principalmente, que excluem Deus de suas vidas. Onde Deus é excluído, a lei da organização criminal toma seu lugar. Não importa se de forma descarada
ou sutil. Isto começa a tornar-se evidente ali onde a eliminação organizada de pessoas inocentes, ainda não nascidas, se reveste de uma aparência de direito por ter a seu favor a proteção do interesse da maioria. Parece muito sábio a gente defender o interesse da maioria, a gente dizer que toda decisão democrática é uma decisão sábia. Dizer que a voz do povo é a voz de Deus é uma inverdade, porque a voz de Deus se revela naquilo que Jesus diz. Jesus é o verbo de Deus, e não no que a maioria decide. Isso não quer dizer que as decisões divinas sejam impostas e autoritárias, porque Deus sabe de todas as coisas e sempre saberá o que é melhor para nós, mesmo que nós não saibamos naquele momento. Exatamente quando dizemos no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Parece que a decisão é de Deus, que é uma decisão de cunho autoritário. Não, é, na verdade, uma decisão sábia. Porque colocar o rumo de nossas vidas nas mãos de um Deus onisciente que quer sempre o nosso bem é a escolha mais sábia que se pode fazer. Não existe outra. Reflitamos sobre isso. Então, aqui nos dizeres do cardeal Joseph Ratzinger, onde Deus é excluído, e aí ele fala de forma descarada ou de forma sutil, eu incluo aqui no nosso país de forma sutil, como vimos esta pessoa que se diz católica defender uma forma de expressão que vilipendia a sua própria fé e achar tudo normal. Esta exclusão de Deus de forma sutil, como está acontecendo no Brasil, está destruindo as famílias brasileiras. Está destruindo a nossa sociedade, que tem como uma de suas principais colunas a moral judaico-cristã. Não podemos, em nenhum momento, nos manifestar de forma a agradar as pessoas à nossa volta. Não podemos, justamente por causa de vaidade, de orgulho, falar algo que seja completamente contrário à nossa própria fé. E foi exatamente isso que eu acabei ouvindo. Servos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, servindo não por motivo de que estáis sendo vistos, como quem busca agradar aos homens, mas com sinceridade de coração por temor a Deus. O temor a Deus é muito mais importante do que agradar o ser humano. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas sim amar a Deus de tal forma que não ousamos magoá-lo com nossas atitudes pecaminosas. Tudo o que fizerdes, fazei de bom coração, como para o Senhor e não para os homens, certos de que recebereis como recompensa a herança das mãos do Senhor. Servi a Cristo, Senhor. Não podemos servir a Karl Marx, não podemos servir ao esquerdismo, não podemos servir aos sábios deste mundo que proclamam absurdos, loucuras diante da sabedoria divina. Quem cometer injustiça pagará pelo que fez injustamente, e não haverá distinção de pessoas. Servos, obedecei aos vossos senhores temporais, com temor e solicitude, de coração sincero, como a Cristo. Não por mera ostentação, só para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que fazem de bom grado a vontade de Deus. Se nós realmente refletirmos sobre as verdades fundamentais que sustentam a existência humana, não iremos nos ostentar com filosofias infantis, inúteis e anticristãs, como a filosofia marxista e como a filosofia que procura defender os oprimidos e as minorias em detrimento da adoração a Deus. Podemos fazer as duas coisas, porque ser cristão já é essencialmente ter a preferência pelos pequeninos e pelos mais pobres. Não precisamos nos aliar a falsas doutrinas que promovem o ateísmo, que promovem
o vilipêndio à fé, que promovem o vilipêndio, a humilhação ao nosso Senhor Jesus. De fato, não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Podemos aí citar a teologia da libertação, de cunho marxista, de cunho socialista, de cunho comunista, que usa o evangelho de Cristo para destruir a igreja por dentro, minar os valores sagrados e transcendentais dos sacramentos, minar a própria fé cristã, esvaziar o valor da Sagrada Eucaristia, por exemplo. Não existem dois evangelhos. Mas ainda que alguém, nós, como Karl Marx, ou um anjo baixado do céu, como Allan Kardec, que diz ter recebido mensagens psicografadas de espíritos sobrenaturais, e por isso editou o Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, é completamente compatível com essa passagem. Mas ainda que alguém vos anunciasse o Evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema ou excluído. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, seja ele excomungado. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou o favor de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. É duro você conversar com alguém que defende o socialismo e o comunismo, que possuem em seus pilares o vilipêndio, a fé cristã, a promoção do ateísmo. Eu já vi aí em vários comentários em nossos vídeos, pessoas dizendo, por exemplo, que então o melhor é o capitalismo selvagem. Não, nem o capitalismo selvagem, nem o socialismo, nem o comunismo. O capitalismo, ele é possível, matematicamente falando, economicamente falando, mas não é o ideal. O socialismo, por sua vez, ele não tem razão de existir. Ele não consegue se sustentar. Tanto que todas as experiências de socialismo em todo o mundo resultaram em ditaduras, em sociedades sem liberdades individuais, em sociedades completamente oprimidas, sem liberdade de expressão, sem autonomia em suas decisões, sem poderem, por exemplo, manifestar a sua fé. Está aí no Camboja, na Coreia do Norte, na Venezuela, na ex-União Soviética, em Cuba e até mesmo no nosso Brasil, que de forma disfarçada sofreu uma ditadura comunista por 13 anos. O comunismo não se sustenta. O que a igreja defende é a doutrina social da igreja, que não é socialismo e que não é capitalismo. Mas digo, o capitalismo ele é viável matematicamente. Não estou defendendo quanto mais o capitalismo selvagem. Eu estou apenas rejeitando completamente a experiência homicida, ditatorial do socialismo, comunismo ou marxismo, como queiram dizer, em todo o mundo. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Deus, este não é dele. Quando somos da carne, procuramos agradar aos homens e não a Deus. Reflitamos sobre isso. As nossas opiniões, revestidas de sabedoria humana, querendo demonstrar erudição e superior intelectualidade, são realmente opiniões encharcadas da verdade absoluta? São realmente opiniões agradáveis a Deus? Eu não estou aqui falando com aqueles que são ateus. Eu estou aqui falando com aqueles que querem seguir Jesus Cristo. Sejamos coerentes com a nossa fé.
E agora eu termino com uma citação do Papa Bento XVI. Falar para encontrar aplausos, falar orientando-se segundo o que os homens querem ouvir, falar em obediência à ditadura das opiniões comuns é considerado como uma espécie de prostituição da palavra e da própria alma. A castidade a qual o apóstolo Pedro faz alusão não é submeter-se a estes protótipos, não procurar os aplausos, mas procurar a obediência à verdade. Voltando à questão da ditadura do relativismo, não existem verdades relativas, existe somente uma verdade absoluta, que é aquela revelada pelo próprio Deus. Não nos submetamos à ditadura das opiniões comuns. Não vamos prostituir a palavra e a nossa própria alma. Sigamos a Jesus Cristo de forma coerente, honesta. Alcançar a verdadeira felicidade é entrar em comunhão com a única verdade, a verdade divina. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.